Galera, bem-vindos a essa aula, uma aula bem rápida aí sobre retificadores, tá? Então, basicamente, você tem uma fonte de corrente alternada, tá? O retificador mais simples, ele é composto por apenas um diodo, tá? E nós temos que ter a nossa carga aqui, ok? Então, a carga do nosso circuito. Beleza, tá? Mas tem alguns detalhes aqui que são importantes, tá? Nesse circuito, tá? Nessa polarização, esse lado aqui será o positivo e esse aqui será o negativo, tá bom? A tensão eficaz fornecida aqui, tá? Ela é diferente da tensão média, tá? Então, a tensão aqui, tá? É diferente de uma tensão média. Na verdade, essa aqui é uma tensão média quadrática. E é diferente também da tensão de pico, tá? Então, essa aqui é a tensão RMS, tá bom? E que é diferente também da tensão de pico. Se nós pegarmos um sistema como esse, tá? Nessa parte aqui, a onda fornecida é uma onda senoidal, que ela transita entre a parte positiva e a parte negativa, tá? Então, a parte positiva e a parte negativa. Se a gente considera que essa parte aqui, por exemplo, é aterrada, a gente fala que ela é o 0 volts, é como se ela fosse essa linha central, tá? E aqui, então, é como se fosse a polarização do fio de cima. Então, em relação a esse fio aqui de baixo, nesse primeiro semiciclo, o de cima fica positivo. Depois de um tempo, ele vai ficar negativo. Ele vai deixar de ser positivo e vai ficar negativo. Vai ficar transitando assim o tempo todo. Lembrando que o diodo, ele apenas conduz corrente elétrica nesse sentido. Ele só vai conduzir essa corrente elétrica caso aqui esteja positivo e aqui embaixo esteja negativo em relação àquela parte de cima. Ou seja, apenas nesse semiciclo, tá? Então, a saída de sinal, ela será desse tipo. Essa aqui é a saída. A saída, ela apenas terá o semiciclo positivo. É lógico que isso aqui continua, né? Então, no semiciclo negativo a gente não tem saída. E no semiciclo positivo posterior, né? Irá continuar nosso sistema a fornecer sinal, tá? Ok, mas e como que isso aqui funciona, tá? Um dado importante para nós aqui seria essa tensão aqui, ó, que é a tensão de pico, tá? A tensão de pico, ela é igual à tensão eficaz vezes raiz de 2. Isso aqui vem lá da análise de circuitos, tá? Em corrente alternada, corrente contínua, tá bom? E essa tensão eficaz aqui é exemplo, por exemplo, nas residências, normalmente isso aqui é 220 volts. Enquanto que a tensão máxima da sua rede, ela chega a 311 volts, só que é oscilando, tá? Então você nunca vai ter um equipamento de 311 volts. Tá? Os equipamentos eles pegam a tensão média quadrática, essa que importa para realizar trabalho. Mas para os nossos circuitos eletrônicos, a tensão de pico é importante para dimensionar capacitores, para saber como se comportará a tensão de saída de um sistema de retificação. Então, nesse caso, nós precisamos saber ela, tá? Outra coisa importante de se lembrar é que você tem uma queda de tensão nesse diodo, tá? Essa queda de tensão, que é chamada de V gama, é a queda de tensão da barreira de potencial, tá? Essa queda de tensão, ela que vai dar realmente a tensão de pico nesse circuito. VP2. Vou colocar um 2 aqui. Então, a VP2, que é a tensão de pico aqui, nesse circuito em corrente contínua, tá? É só a nomenclatura, tá, gente? É só um índice aqui, para diferenciar. Então, essa VP2, ela vai ser a tensão de pico menos o tanto de tensão, né, que fica no diodo para ele funcionar, que é o V gama, certo? Então, tem uma diminuição.
Mas, como eu falei para vocês, o que importa não é os valores de pico dentro do processo. Essa tensão de pico ela é importante para a gente dimensionar o nosso circuito. Mas, por exemplo, lá no circuito de corrente alternada normal, a tensão de pico a gente utiliza ela para saber qual seria a tensão eficaz para nós ligarmos os nossos equipamentos. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Com essa tensão de pico aqui, nós vamos conseguir calcular qual seria a tensão média na nossa carga, tá? A tensão média, que é o que importa, ela é uma tensão que simula como se, na verdade, isso fosse totalmente linear. Não é, né? Então, a tensão média nossa vai ser Vp2 dividido por π. Então, de acordo com o livro Dispositivos Semicondutores, né? E transistores e diodos, então é essa fórmula, né? Então ela fica assim, ó, tensão média é igual a tensão de pico menos V gama dividido por π, certo? Então essa expressãozinha aqui que importa aí para os nossos sistemas, tá bom? Então aqui você vai primeiro, né, ter que calcular a tensão de pico do seu sistema. E com essa tensão de pico calculada, né, tensão de pico no sistema de corrente alternada, tá? Então, isso aqui é no CA, sistema de corrente alternada. Você vai conseguir calcular a tensão média no circuito de corrente contínua, que é a tensão que vai chegar aqui. A corrente aí é simples, né? A corrente elétrica é de acordo com a lei de Ohm, tá? Então, a corrente assim, aqui a gente chama de RL, né? Então a corrente no resistor lá da carga, lá, na resistência da carga, então na carga nossa, vai ser igual a tensão sobre a resistência dessa carga. Mas que tensão é essa? Essa tensão média aqui, tá? Então, essa tensão média que imprime ali qual que é qual que é a corrente, né, que será imprimida no resistor. Essa tensão aqui, ela é a força, né, eletromotriz aí do nosso sistema, né? Então, nossa fonte de corrente contínua, ela pode ser dita que tem essa tensão, que é a tensão que realmente realiza trabalho dentro do nosso processo, ok? Então, foi uma aulinha bem simples aí de retificador de meia onda, tá? Então, esse aqui é um retificador de meia onda. Uma aulinha bem rápida aí, tá bom?